psicóloga. Então, ela tem um trabalho bacana aí e vamos falar um pouco sobre o racismo na infância, os impactos que acontecem com crianças e adolescentes. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso aí hoje. Eu e a Carol, que daqui a pouquinho já está entrando aqui no ar para a gente bater esse papo aí. Então, o Papo Franco RS agradece já a todos que estão compartilhando, que estão divulgando o trabalho aqui do programa Papo Franco. Quero agradecer a todos do fundo do coração por esse apoio que está acontecendo aí, que a cada programa está aumentando cada vez mais a audiência aí a audiência, graças a vocês. E o Papo Franco RS está vindo aí, né? Devagarinho, nesse frio, as coisas acontecendo e deixando aqui um muito obrigado. E ela já está aqui no ar, dando um Olá, Tudo bom, Carol? Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Queria que tu te apresentasse aqui um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Claro. Então, primeiramente, boa noite, né? Agradeço a todos que estão ouvindo, agradeço ao convite do Dudu. Confesso que estava também ansiosa para ouvir a Eliane, né? Que é uma potência, uma força de mulher, mas dia 20 estaremos acompanhando o programa também, né? Sim. Porque é isso, a gente precisa ouvir os nossos, porque a gente aprende muito. Então, meu nome é Caroline Damasio, eu sou psicóloga clínica e social, há 4 anos formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestranda em saúde coletiva pela URGS, estou finalizando a minha dissertação de mestrado. Sou também, desde sábado, fui eleita agora coordenadora executiva da ASEMUN, que é a Associação Cultural de Mulheres Negras aqui do Rio Grande do Sul. Sou mãe, sou filha, sou neta, né? Sou construída por diversas narrativas, por diversas pessoas potentes, né? Que me ajudam a ser quem eu sou hoje. Acho que é Legal. basicamente isso. Show de bola. Te agradecer por aceitar o convite, para fazer essa participação hoje com nós aqui, bater esse bate-papo, né? Naquele dia a gente participou de uma Imagina. live, né? Mas eu saí antes, depois tu entrou, mas eu fiquei acompanhando. E foi Sim, show de também bola. eu consegui acompanhar a tua fala também, me motivou bastante para iniciar a minha depois. Eu queria, como a gente eu não tinha tocado nesse assunto sobre os impactos que acontecem com crianças e até adolescentes, né? Sobre do racismo. Eu queria saber de ti, o que tu mais escuta, o que tu mais recebe sobre esses casos que acontecem com crianças. Então, Dudu, esse tema ele é bem complexo, né? Porque a gente está acostumado a falar do racismo por uma ótica ampliada, né? E Uhum. quando a gente vai pensar racismo em infância, é adentrar uma especificidade, né? E além num aspecto, né, que também está ali mobilizando e fazendo com que as pessoas sintam. E a infância é o primeiro momento, né? Quando a gente se depara com esse problema, né? E aí é tão perverso a gente pensar que a infância, né, deveria ser aquele mundo mágico que é pintado, né, pela mídia, que é pintado enfim, pelo imaginário coletivo, mas quando a gente vai pensar numa infância negra, essa infância ela é atravessada por um problema, digamos que dos adultos, né, um problema já pré-existente à sua vida, e aí ela se depara com o racismo. Então, assim, pensar infância e racismo, para mim, na verdade, foi um dever que me apareceu durante a graduação, assim, né? Eu nunca pensei muito sobre isso, pensava sobre o racismo, enfim, mas eu nunca, né, pensava assim, não, eu vou focar na infância. Mas quando eu estava, né, durante a graduação, num dos meus estágios, esse tema ele apareceu muito forte para mim. Eu não atendo crianças, Dudu. A infância não é uma área que eu tenha me especializado, mas Uhum. eu estudo muito, né? Porque Sim. eu atendo adolescentes e aí a gente sabe que somos produtos da infância. Só que nesses meus estudos, e eu iniciei esse estudo por quê? Porque eu comecei num estágio ali na Bom Jesus, na Vila Pinto, né? Que é uma comunidade periférica aqui, meus vizinhos, né? Eu sou aqui da Vila Jardim. E fazendo um grupo com crianças, um dia eu perguntei para eles todos, assim, eram umas 15 crianças, e como a gente sabe ali naquela região, a maior parte delas são negras, mas existiam ali umas 7 crianças brancas, e aí eu perguntei para eles todos, né, o que vocês querem ser quando crescer?
E aí, a resposta deles foi o que me mobilizou a estudar essa temática do racismo em infância. Porque as crianças brancas, que eram a minoria ali, que viviam nas mesmas condições que as crianças negras, falaram que elas queriam ser médicas, falaram que elas queriam ser advogados, falaram que elas queriam ser dentistas. As crianças negras, que eram a maioria ali, e que, embora a minha presença, né, enquanto ali, quase psicóloga, estudante ainda, estivesse, né, na frente delas, elas falaram que elas queriam ser jogadoras de futebol, elas queriam ser dançarinas, elas queriam ser músicas, né, os meninos queriam tocar em banda de pagode. Então, assim, essa resposta deles me marcou, né, porque eu vi, não, peraí, tem alguma coisa errada. Como assim, as mesmas crianças que, né, estão todo dia brincando, eles frequentam os mesmos lugares, eles estão nas mesmas escolas, o que está fazendo com que essas infâncias, essas crianças negras, impossibilite os sonhos, né, que eles tenham que reproduzir aquelas caixinhas, né, aqueles estereótipos que foram pensados para elas. A partir daí, eu comecei a me debruçar para entender o que está acontecendo, né? Como é que o racismo está cortando essas infâncias. Então, assim, esse primeiro momento, né, essa primeira relação da infância relacionada a cortar os sonhos de crianças foi o que me fez estudar o racismo e a infância. Então, começa por aí minha trajetória para tentar entender um pouco de como é que se dá essa relação. Essa parada de sonhos aí é bem complicada. Eu, ano passado, dei uma palestra numa escola, na Bom Jesus também. E quando eu comecei a perguntar para as pessoas, para eles ali sobre sonhos, acho que um ou dois que falaram também era a mesma coisa, de tocar, de ser músico, e outro de ser jogador. E eu fiquei mais impressionado que o resto ali não tinha sonho. Ou não quiseram falar, mas muitos não... Eu perguntava, qual é o teu sonho? Não tenho sonho. Eles vivem assim um dia de cada vez, né? E aí eu comentando com o professor Bruno até, sobre só ele que faz esse trabalho, assim, de levar a história negra para a escola e tudo. E será que não é um pouco da falta de representatividade deles não ter, né, para poder seguir isso aí? Total, né, Dudu? Vamos pensar assim na infância, né? Eu acho que se a gente voltar para nossa infância, vamos pensar qual era a representatividade que tinha na nossa época. E aí, o que mudou, né, de lá para cá? Então, assim, quais são as representações que existem das pessoas negras e brancas no país, né? No Brasil. Acho que a gente parte daquele pressuposto de que o Brasil é um país estruturalmente racista, não tem como negar, e essa estrutura vai reproduzindo os estereótipos, os estigmas que são, né, direcionados e atribuídos às pessoas negras. A partir disso, quando a gente é criança, a gente vai olhar. A gente vai olhar a novela, a gente vai olhar os livros infantis, a gente vai olhar a narrativa, e onde é que nós estamos nos enxergando nesses lugares? Na novela, quem é a atriz principal? Né? É a branca. Nos livros infantis existe uma invisibilidade das crianças negras. Hoje isso está mudando um pouquinho, né? Um pouquinho também, não é aquela grande coisa que as pessoas pintam, né? Desculpa, pode falar. Lentos, né? Exato. E aí, bom, o que acontece? Eu não me enxergo no livro infantil. Se é na novela, eu me enxergo como sendo bandido, como sendo escravo. Como é que a escola traz a história das pessoas negras? Eu lembro que na minha época, quando eu era estudante, naquela aula de história que falavam sobre a questão da escravização, eu queria sumir, eu queria me esconder, eu não queria existir, porque a gente é do Sul, nós somos normalmente os únicos alunos negros dentro de uma sala de aula, embora seja... eu tenha estudado em colégio público, eu era uma das únicas, né? Era sempre 1, 2, 3, e aí essa é a forma que a criança negra vai se encontrar dentro de um livro de história. Como é que tu vai ter sonhos a partir disso, né, Dudu? Como é que tu vai almejar ser médico, ser, né, enfim, outras profissões que não as dos estereótipos que nos são dados, se a gente não consegue enxergar isso? Uhum. E tem uma questão também que uma amiga minha, Lidiane, fez uma vez um texto falando sobre diagnósticos. E também tem essa questão quando a gente nasce e já chega numa certa idade, ali por volta dos seus 5, 6 anos, a gente já é diagnosticado, né? Ou o futuro marginalzinho, a futura periguete, essas coisas assim, né? Também tem muito disso aí, né? Exatamente. E esses rótulos e diagnósticos, eles têm total
relação com os estereótipos. Por que eu falo tanto de estereótipos e estigmas, né? Porque, bom, como eu falei, né, sobre essa situação que aconteceu ali na comunidade Bom Jesus, na Vila Pinto, eu comecei a estudar sobre isso. O meu TCC, eu falei sobre estigmas e estereótipos, né, os impactos na construção da subjetividade, que a gente pode entender como da identidade das crianças negras. Então, assim, quando eu fiz esse trabalho, claro, eu fiz todo um percurso histórico e a gente viu, né, que o Brasil, a estrutura dele está sempre reforçando, né, o que foi a escravização. E o que foi a escravização? Durante a escravização, muitos estereótipos foram inventados sobre essa população, sobre a população negra. Dentre eles, né, a gente sabe que quando houve a abolição da escravização, houveram várias leis que proibiam as pessoas negras de terem trabalho formal, de terem educação formal. Então, se criaram, né, as vilas, as periferias que a gente tem hoje, porque fomos mandados para a margem da sociedade, e aí acontece o quê? O estigma de que o negro não gosta de trabalhar, sendo que, na verdade, ele era impossibilitado de trabalhar, né? E aí as mulheres negras conseguiram adentrar um pouco a sociedade, cozinhando, fazendo trabalhos mais braçais e também trabalhando com os seus corpos, né? Com a venda mesmo dos seus corpos. E aí o que gerou também, né, além dos inúmeros estupros que viveram durante a escravização, o estereótipo de que a mulher negra é quente, é sensual. Então, vários estereótipos que são lá daquela época da escravização são reproduzidos e reforçados ainda hoje. Porque o que é a globeleza, né? Eu acho que é importante também essa discussão da globeleza, para além do estereótipo da hipersexualização. Uma vez eu fazia uma live e disse isso, né? Que a globeleza, ela é a figura da hipersexualização da mulher negra. Mas uma menina que é formada em dança veio conversar comigo depois e falou que eu tinha que ter um cuidado, e eu sempre gosto de aprender muito, né, com o que a gente escuta, né, do outro, que ela estudou isso, ela é especializada nisso, e ela me disse, não, Carol, tem toda uma outra ótica da globeleza, que é essa questão da dança, né, que a gente tem que valorizar. Então eu tenho esse cuidado de dizer que não, a globeleza não é um ser inteiro estereotipado, mas é preciso também a gente entender que essa sexualidade, né, que esse ser uma mulher nua e exposta é também parte da hipersexualização da mulher negra, que nada mais foi do que um estereótipo criado no passado. Então, vários estereótipos que são dessa época, que foi tão perversa, eles seguem sendo reproduzidos até hoje, né? E aí a criança negra, ela é estereotipada como a que não gosta de estudar, como a que ela não pode ter outra possibilidade, senão o esporte, né? O intelecto da pessoa negra é tirado, porque na escravização existiu isso, né? Para justificar que as pessoas fossem escravizadas era, os negros não têm intelecto, não têm alma, né? Então tiraram toda a nossa humanidade e características ainda, né, desse período estão sendo expressas nos dias de hoje. Então quando uma professora fala, não, o fulaninho não dá, ele não aprende. Ele foi reforçado a pensar que a escola não é para ele, né? Ele não se vê nesse processo, ele não se vê ali na figura do professor. Quantos professores negros a gente teve na vida? Eu tenho 30 anos e na escola pública eu tive um professor negro no ensino médio, que era um professor de religião que fez toda a diferença na minha vida, mas foi um. Uhum. O Fábio Castilhos mandou uma pergunta aqui agora. Beijo, Fábio. E quais as estratégias para por um lado, combater os estereótipos e, por outro lado, não abrir mão da negritude e da cultura? Eu gosto muito disso, né? Quando a gente fala de racismo, de impacto do racismo, de como o racismo afeta a saúde mental, a gente não pode ter esse discurso desprendido de uma solução, né? De uma tentativa de solução, de uma proposta de solução. Então, acho que é muito pertinente essa dúvida é Fábio, né? Isso, Fábio. Do Fábio. Então, Fábio, assim, eu acho que a gente tem que pensar espaços construtivos para essas vivências que tragam a vivência negra de uma forma não pejorativa, mas que fale dessa negritude de forma como potência, como nós somos, né? Porque a história do negro não começa no Brasil sendo escravizado, como é retratado nas escolas. Não, a gente tem toda uma cultura, e até o processo de resistência durante a escravização, ele também tem que ser lembrado. Então, essas estratégias, e aí a gente tem a Lei 10.639, de 2003, que não
não, se a gente for na escola, a gente sabe que ela não está sendo vivenciada, ela não realmente não está sendo cumprida, mas a gente precisa fazer esse movimento de buscar isso, de buscar que essas leis, né, que vão dizer que a história e a cultura afro, elas têm que ser inseridas no ensino, que elas sejam realmente cumpridas. Então, vamos tentar fazer uma narrativa diferente. Espaços coletivos com pessoas negras são muito importantes, são muito eficazes também, né? Então, na nossa comunidade, eu tenho um tempinho, vamos lá, vamos conversar com a piazada, vamos perguntar se eles sabem como é que é a história mesmo negra, né? Tu sabe como é que era na África? E tu sabe como é que existiram movimentos de resistência à escravização aqui no Brasil? Então, tentar sair dessa lógica de reproduzir sempre o mesmo discurso e trazer uma outra narrativa, né? Uma narrativa construtiva, potente, que vai dizer sim a nossa história como ela foi, e não como as outras pessoas contam que foi, né? Mas as escolas, elas têm uma resistência muito grande, né, para poder levar isso que a gente está conversando agora, né? Porque se for para ver, acho que todos os programas que já foram feitos aqui, a gente sempre entra nesse assunto, né, da Lei 10.639, como a gente levar isso nas escolas. Ainda há uma resistência muito grande, né? Eu já tive diretores que participaram aqui do Papo Franco e falaram a mesma coisa, que tem uma resistência dentro dessas escolas. Então, a gente tem que tentar combater isso aí e, ainda por cima, ver algo para a gente poder começar a se infiltrar lá dentro para poder levar a mensagem, né? É a perversidade do racismo, né, Dudu? A gente identifica o problema e a gente mesmo tem que arranjar uma solução para ele. Durante a graduação também, a gente fez um trabalho, eu e dois amigos, o Alisson Batista, que é um psicólogo também, e a Jéssica Barcelos, ambos, né, são formados. O Alisson se formou comigo, e a gente fez um trabalho justamente de ir nas escolas e perguntar se eles sabiam, isso foi o que, em 2010, 2011, se eles sabiam o que era a lei 10.639. A gente foi, acho que, numas 5 escolas, que era o que a gente conseguiu, né, a pé, cada um foi nas suas vilas, nas escolas, e aí eu acho que desse número, sei lá, 20%, tipo, uma escola sabia o que era a lei. Tá, mas ok, sabe o que é a lei. E aí, quais são as medidas que vocês incluíram para falar sobre a história e a cultura afro? A gente não conseguiu porque nenhum professor sabe. Então, assim, uma lei, ela é imposta, né? O governo pensa uma lei, e aí quais são as estratégias que tem para que essa lei seja realmente executada nos lugares? Não existe. E eu me lembro que daí, na época, eu me inteirei e tinham cursos, né, que eram facultativos para os professores participarem, que o Estado dava, para conseguir entender, né, e levar alguma coisa do conteúdo da história e da cultura africana para dentro das escolas. Ou seja, ele era facultativo, não era obrigatório. Nenhum professor quis fazer. Então, que escola que vai conseguir executar uma lei se isso não sabe, não tem uma força de lei, não tem um monitoramento do governo? Então, isso é muito difícil. Por isso que eu acho que nós temos que ser vigilantes na escola, sim, mas também precisamos, enquanto famílias, enquanto comunidades, nós mesmos construirmos esses espaços de fortalecimento para as nossas crianças, porque nas escolas é muito difícil, né? A gente sabe que existe um pacto da branquitude, que é de não incluir mesmo, de não falar, porque eles têm um protagonismo e não é interessante a gente visibilizar outra história, né? O que parece que acontece nas escolas. Então, fica muito difícil. Mas eu acho que ser vigilante é um dos nossos papéis principais. E agora, eu acho que é importante a gente pensar que existe uma onda de antirracismo, que eu não sei até onde vai, mas vamos aproveitar. Verdade. E aí é o momento de pé na porta, né? E aí, tá, então todo mundo é antirracista. E aí, na tua escola, diretora, como é que tá sendo isso, né? Porque se a senhora é antirracista, isso aí já virou obrigatório, né? O ensino da cultura afro. E não só novembro, porque as escolas acham muito isso, né? Chegou novembro negro, a gente faz uma semaninha ali pra eles e depois não fala mais. Então é muito importante a gente ficar o ano inteiro batendo nessa tecla, né? Chega no mês de novembro, eu questionei uma vez numa escola, até no qual eu estudei lá, quando chegou naquele mês e bota aquelas roupas exóticas, como se a África se resumisse só nisso, né? E exatamente. Não é. A África ou é fome, ou aquelas fotos terríveis, ou é a roupa diferente. Eles não conseguem pensar em construir uma narrativa e em buscar a história da África, né? E ter uma história construtiva para falar para as crianças. Porque o que as crianças aprendem disso, né? Sai ali da semana da consciência negra das escolas, o que elas levaram realmente da África?
Não tem nada, né, de sólido. Então, como é difícil a gente pensar em como a educação está levando a temática racial ou não está levando a temática racial para as nossas crianças, né? Nessa questão também das crianças rola. Tem crianças já com 8 9 anos, 10 anos que já tem o auto-ódio, né? Exato. E como tu vê isso aí, o trabalho para ser feito com isso? Então, Dudu, o auto-ódio, ele com certeza, ele vem na infância, né? A gente tem uma psicanalista negra, que é a Neuza Santos Souza, que foi uma psicanalista que se dedicou, né? Que as pesquisas dela foram para tentar entender como é que se forma, né, a constituição psíquica das pessoas negras. Como é que uma pessoa negra vai se entender como pessoa dentro de uma sociedade racista. E ela vai dizer que em toda a sociedade existe um ideal que a gente vai querer ser, né? E que dentro de uma sociedade racista, esse ideal é um ideal branco, né? Ela chama de ideal de ego. Então, assim, claro que quando tu vai ver, como eu falei, nas histórias infantis, né? A princesinha encantada é loira, a atriz da novela é loira, a apresentadora do programa é loira. Todas as crianças vão ter esse ideal de ego branco, assim, né? Eu quero ser aquilo, porque, bom, quem tem dinheiro, quem tá ascendendo, né? A gente vai ver os cargos de poder. Eu acho que é muito importante a gente fazer também esse exercício, assim, quem é que é o chefe, quem é que tá trabalhando, quem é que tá executando o trabalho braçal. Então, a criança, desde muito cedo, ela vai entender que para ser feliz ela tem que ser branca. E uma sociedade como a nossa sustenta isso, sustenta esse pensamento. Não, para te conseguir algum equilíbrio, alguma ascensão social e econômica, tu tem que ser branco. E aí, como é que isso é na cabecinha de uma criança? Olha, eu não consigo me aproximar. E aí é importante a gente pensar, né? O que a gente fazia na infância? As guriazinhas querem alisar o cabelo a todo custo, né? Afinar o nariz. Os gurizinhos não olham para as meninas pretas, as menininhas pretas não olham para os gurizinhos pretos. Porque o que é? Eu estou buscando a branquitude, eu estou buscando chegar naquele ideal. Então, o auto-ódio chega aí. Já, né, quando a gente se entende gente na vida, a gente vai para a escola, a gente já começa a pensar, não, mas não é sobre mim, né, não é sobre a minha cor, então eu preciso buscar aquilo. Quando eu percebo que eu não vou alcançar aquele ideal, que a brancura não vai chegar na minha vida assim, eu começo a não gostar de mim, a não gostar da minha história, a não gostar das pessoas que são como eu. E esse auto-ódio, ele é muito importante a gente pensar sobre ele, como ele se constitui ali na infância, e a gente vai levando ele por toda a vida se a gente não olhar. Então, como é que a gente vai olhar para ele? A gente vai ressignificar essas infâncias colocando, né, a representatividade ali para essas crianças. Então, hoje, com essa discussão ampliada, a gente começa a pensar estratégias de como é que a gente vai lidar com isso. Antigamente, o que acontecia quando uma criança chegava chorando depois de ter sido vítima de racismo em casa? Ai, filho, não dá bola, não dá bola, tá melhor. E muitas famílias fazem isso. E claro que quando a gente fala isso, a gente está tentando defender o nosso filho, a gente está tentando fazer com que ele não sofra mais. Mas a gente esquece que isso vai ficar guardado nele. Isso vai formar, né, a pessoa que ele vai ser. Então, assim, a gente não pode fingir que é uma coisa normal. A gente tem que olhar para ele e dizer, não, tu é lindo, tu vai chegar amanhã na escola, eu vou contigo, a gente vai conversar com a professora, ninguém vai falar sobre a tua cor, ninguém vai dizer que tu é inferior por causa da tua cor. E a gente vai começar a alimentar essa criança com a nossa história, com as nossas bonecas, com a nossa cultura. Então, é muito difícil e muito complexo essa questão do auto-ódio. Mas se a gente não olha para ela na infância, nós vamos criando adultos que nunca vão se amar, né? Que nunca vão conseguir olhar no espelho e gostar realmente daquilo, nunca vão conseguir olhar para a sua comunidade e realmente ver beleza, né? Porque é o Brasil inteiro dizendo que não há beleza nessa população. Então, assim, esse trabalho, ele é um trabalho base e ele é intenso, a gente tem que ficar, né, freneticamente pensando nisso e em como a gente vai construir esse espaço preto em volta das nossas crianças para que elas comecem a gostar da sua história, a gostar de si, e aí sim, né, serem adultos que gostam realmente de quem são e para poder amar quem eles quiserem. E aí eu gosto de falar sobre isso porque às vezes as pessoas pensam, não, mas aí vem aquele discurso da palmitagem, né? Ela quer que as pessoas negras só se relacionem com pessoas negras. Não, eu acho lindo quando as pessoas negras têm isso como, né, uma política, né, de se relacionar entre pessoas negras. Mas quando elas entendem, quando elas não têm o auto-ódio e elas se relacionam com qualquer pessoa que for, aí é ok. Mas o problema é que quando só se relaciona com pessoas brancas porque tu não gosta de ti mesmo, né? Sim.
A Fernanda Silva escreveu aqui agora. Falta interesse. Se fizer uma pesquisa simples do Google sobre Senegal 2020, por exemplo, vai abrir um leque de imagens de um país com o seu nível de desenvolvimento e tecnologia que a maioria não sabe. Isso também precisa ser apresentado para nossas crianças. Descendemos de reis e rainhas, concorda? Exatamente, é isso que a gente tem que levar para as crianças. Então imagina, né? Numa pesquisa rápida do Google, tu consegue. E qual é o desejo dos professores de fazer isso? É zero. Né? Zero, porque se eles realmente quisessem, a gente faz grupo de estudo, a gente se propõe, né? E na faculdade mesmo, né? A gente, para os professores, e isso é perverso, mas ao mesmo tempo é necessário. Tu tá lá sendo aluno, mas tu tem que ensinar os professores a tua cultura, né? A formação da tua psique para que eles comecem a te enxergar como sujeito, porque senão tu é invisível. Mas é isso, a gente pode buscar, a gente tem elementos. Então, por que não? Né? Por que os professores não têm essa boa vontade que a Fernanda tem e está nos expondo aqui? Hoje mesmo eu vi uma amiga minha que compartilha bastante coisas interessantes no Instagram, falando sobre um menino, eu acho que ele é senegalês também, que está dando um curso para falar sobre histórias do Senegal. Então, como é legal, como tem iniciativas que a gente pode se inteirar, e era R$ 25, uma coisa assim, era, sabe, muito tranquilo, 3 meses de curso. Então, como a gente tem, sim, ferramentas, só que basta querer, né? E aí o desejo de conseguir se inteirar sobre isso é que parece que está meio freado da parte dos professores, da parte das escolas. Isso é mesmo, porque uma vez eu conversando com esse amigo que é diretor, aí ele disse assim pra mim, Dudu, uma coisa é tu querer chegar lá e falar, eles vão te ver como, esse é o cara, é um militante que tá querendo falar aqui e querer levar ao outro lado. E outra coisa é ele, branco, ir lá querer falar, né? Por mais que ele possa falar de forma desconstruída, mas vão querer ouvir mais a fala dele de uma pessoa branca do que uma pessoa preta para chegar lá e dar o papo, né? Isso aí é muito complicado também, né? E por quê? Porque quem é que está nos cargos de poder, né? Quem é que tem autoridade para falar alguma coisa e ser escutado? São as pessoas brancas. E isso, Dudu, é muito interessante que tu traz, porque nos evidencia que a gente não tem que olhar para o racismo só do viés do sujeito negro, só do viés de como é que esse racismo está impactando as pessoas negras. Mas a gente tem que olhar também para a infância branca e ver como que tudo isso que a gente fez nessa construção de pensar como é que a mídia alimenta essa reprodução, né, dos estereótipos das pessoas negras, a gente tem que pensar que isso está afetando as crianças negras e está afetando as crianças brancas. Então, essa criança branca que vê na novela o negro sendo, né, o marginalizado, o inferior, ela também vai chegar na escola e vai pensar, mas eu sempre tô, né, eu sempre tô dentro do poder. Então, assim, por que eu vou respeitar? Né? Então, muitas vezes, as crianças elas começam a ter atitudes racistas na escola, e aí os pais vêm com aquela coisa, mas em casa eu não falo nada sobre isso. Então, é justamente por isso, é porque tu não fala nada sobre isso, e a mídia e as histórias, tudo que a criança consome, tá reforçando uma hierarquia racial. Então, se tu não falar sobre isso, o teu filho vai ser racista sim. Então, é importante isso, pessoas brancas falem sobre racismo com as suas crianças, né? Construam um espaço de diálogo também, porque se existe racismo, alguém está praticando. Então todo mundo tem que parar e olhar para isso, né? Eles têm que parar com esse discurso que somos todos iguais, né? Exatamente, ninguém é igual, não somos iguais. Eu trabalho também numa pesquisa da URGS que é para implantar a política de saúde da população negra, né, no SUS. E aí, quando a gente chegava em alguns municípios, assim, no interior aqui do Rio Grande do Sul, primeiro que as pessoas já olhavam, né? Mas essa negrinha tá vindo falar para eu implantar política, né? Mas tudo bem, a gente vai lá, a gente sabe que a gente vai passar por isso, então a gente ergue a cabeça, senta e aí vem o gestor, né? Não, mas aqui no meu município não precisa implantar essa política, porque aqui nós somos todos iguais. Mas como assim, né? Então, tu não conhece os princípios do SUS, porque o SUS carrega como um dos princípios a equidade, que é justamente tratar de forma desigual aqueles que têm as suas especificidades. Então, enquanto a gente ficar nessa lógica e defendendo, né, enquanto a gente defender esse discurso que somos todos iguais, nós vamos seguir tratando pessoas de forma desigual, porque nós não estamos, de maneira alguma, iguais. Estamos muito desiguais, né? A população negra não teve uma política de reparação após a escravização, né? O que a gente tem hoje são as cotas, e as cotas é o mínimo do que a gente poderia ter. E ainda tem pessoas que contestam essas cotas. Então, assim, se a gente não tiver
nenhum tipo de política pública que olhe para a nossa população, como é que a gente vai ficar? Como é que a gente vai se igualar à população branca em condições econômicas, financeiras, de saúde? Não há condições para isso. Então, por isso que a gente precisa, sim, pensar nessa equidade. Eu dei uma lidinha por cima no trabalho que tu tinha me mandado ali hoje no Whats. E teve uma parte que tu falou ali das músicas dos Racionais. Foi ali que começou a te impactar alguma coisa? Então, do Racionais, assim, pra mim é meu primeiro contato com rap, né? E o meu pai, ele é DJ, né? E o meu pai, ele sempre gostou muito de rap e eu escutei Racionais pela primeira vez em casa, assim. E não vou saber quando é que foi, porque desde que eu me conheço por gente, meu pai escuta rap. Mas quando eu comecei a pensar nessas letras, eu comecei a pensar, não, alguém tá falando sobre mim. Peraí que não é, né? Não é toda a sociedade que tá negando a minha existência. E aí, quando eu fui construir esse trabalho, só para explicar para o pessoal, então, o Dudu está se referindo ao meu trabalho de conclusão na faculdade, onde eu falei sobre esses estereótipos, e eu trouxe algumas letras, né, algumas partes de letras de músicas de rap, porque eu gosto muito. Eu trouxe uma parte de Emicida, eu trouxe Racionais, e o Racionais, ele tem um impacto muito grande na minha vida. Eu até entrei na minha formatura com o capítulo 4, versículo 3, e eu lembro dos olhares incômodos, assim, né, de algumas pessoas, porque, imagina, né, Racionais ali, era 2016, a formatura, mas então, Racionais, ele tem esse impacto por isso, porque foi uma infância inteira onde eu não me via em lugar nenhum. E eu me vi naquela letra, eu me vi naquelas músicas, eu me vi naquelas histórias. Que por mais que é a história de assalto, a história, Racionais é a música de bandido. Não é a música de bandido. Se tu escutar Racionais faz uma análise sociológica que hoje as universidades estão fazendo, que não existia antes. Sim. Então, assim, escutar uma letra, sentir uma letra dos Racionais, tu tá estudando sociologia pura, assim, né? Então, assim, teve um impacto muito positivo na minha construção, né, escutar Racionais, e eu não podia ter deixado de colocar dentro do meu trabalho, né, porque eu tô falando de construção de identidade, e eu tenho certeza que não sou só eu, muitos outros jovens também foram construídos por essa narrativa, né, e eu acho que Racionais faz isso de forma impecável, de trazer a nossa vivência de forma potente, né, de diversas formas, mas mostrar, né, a multiplicidade que pode ser a vivência negra. A gente não é só o que falam que a gente é o que a gente quiser ser, né? Sim, eu confesso que quando eu comecei a ouvir Racionais parecia que era aquele irmão mais velho dando um toque, assim, né? E eu acho que foi a mesma sensação que a tua, que é tipo assim, eu existo, né? Exatamente. Sabe, no mundo que a gente não existe. Uma identificação foi muito grande que a gente tem, né? Deixar aqui o pessoal que tá acompanhando aqui a rádio, a Fernanda Silva, Evelyn Santana, te deixando um abraço aqui. Adriano Nascimento. Abraço, Adriano Nascimento também, o pessoal que tá ligado aqui na rádio aqui, Adriano Nascimento te mandando um abraço aqui também. Pessoal que tá ligadinho aqui, acompanhando aqui o Papo Franco RS aqui. Dando continuidade, a gente estava entrando ainda na questão do auto-ódio e como o trabalho assim que a gente pode fazer além também de a gente mostrar a representatividade, de a gente tentar se filtrar, né? Eu acho que é a palavra, dentro das escolas. Tem alguma coisa a mais agora na questão das meninas? Eu acho que as meninas elas geram até o mais auto-ódio do que os meninos. Pelo menos ao meu ver, me corrija se eu estiver errado. Não, eu acho que fica mais evidente, né? Porque quando a gente pensa em beleza, vem aquela feminilidade. Quando a gente pensa, né? Vamos pensar nas campanhas de beleza, de produtos de cabelo, de estética, que isso tá sempre na mídia, né? Ai, fique com a pele mais sedosa, branquinha e fofinha. Então, eu acho que tem um impacto muito grande porque essa construção de subjetividade, ela não se dá só a partir da estética, não. Tem muitos outros vieses. Eu acho que na parte dos meninos tem uma intensidade muito grande quando a gente fala de violência física,
né? Porque a gente vai olhar, abrir um jornal, a gente vai ver a morte ali de meninos negros, de jovens negros. A gente tem esse dado de uma morte a cada 23 minutos de um jovem negro do Brasil. Então, a gente tem esse viés que é muito forte e muito impactante. Mas na infância, né, quando a gente está olhando mais para essas coisas mais superficiais, vamos dizer assim, que são expostas, como essa questão das novelas, as meninas vão ter um sofrimento maior, né? Porque quando vão falar da mocinha, ela nunca vai ser a mocinha. Né? E aí, quando a gente pensa, né, da mesma forma com os meninos sabem que se eles forem jogadores de futebol, eles vão pegar uma loira lá, eles vão chegar à brancura de alguma maneira. Agora, as meninas, onde é que tá aparecendo essa mulher negra que consegue ascender em algum lugar? Não aparece, né? As mulheres negras, elas... Hoje a gente tem ali a Thaís Araújo, a gente tem a Sharon Menezes dando alguma visibilidade para a beleza negra. Mas antigamente isso era mais perverso ainda, né? Então tem um impacto, sim, muito grande para as meninas negras. Então, assim, eu acho que hoje essa visibilidade que está se tendo para a estética negra, ela está fortalecendo bastante essa identidade. Né? Mas a gente precisa de muito mais, né? Nós temos uma gotinha de um oceano que nós precisamos para conseguir ressignificar a vivência das pessoas negras, para que esse amor próprio ele seja uma coisa que a gente não precise lutar tanto para conseguir. Né? E o que eu vejo em consultório, Dudu, eu atendo muitas mulheres negras, eu não tenho uma restrição, eu só atendo mulheres negras, mas foram chegando para mim muitas mulheres negras. Por quê? Porque quando a gente é psicólogo, quando a gente vai fazer alguma escuta, a gente tem que ser sensível ao assunto que vai chegar. E muitas vezes o assunto é esse: eu não consigo gostar de mim, eu não consigo me achar bonita. E aí tu olha aquelas mulheres maravilhosas e tu pensa, mas como assim? Mas a gente sabe que é um processo, que ninguém passa por esse processo da mesma maneira. Então, sim, existe uma dificuldade muito grande das mulheres negras se amarem desde a infância. E aí, muitas vezes, isso é invisibilizado por um terapeuta que não é negro, porque não consegue entender isso, né? Acham que é bobagem, que o racismo não existe, e silencia essa demanda, esse problema dessa saúde mental dessa mulher negra. Então, sim, né? E aí, como é que a gente pode pensar em construir uma outra narrativa para conseguir dar amor próprio para essas crianças? É isso, desde pequenininho, estar expondo, né, essa criança a beleza que é a África, a beleza que é a mulher negra, né? E tentar tirar da zona dela tudo que for estigmatizante, tudo que for reprodução de estereótipo. Não, a gente não precisa ver essas novelas que tem escravos, a gente não precisa ver... Eu me lembro que na minha infância, eu acho que tu deve ser da minha geração, tinha aquela novela Carrossel, que Sim. faziam o horror com aquele menino, o único menino negro, né, o Cirilo, e eu me lembro como aquilo me impactava de uma forma negativa. Gente, a gente não precisa fazer com que as nossas crianças tenham esse sofrimento, tenham esse contato com esse tipo de coisa. É bem complicado mesmo, né? Eu tava lembrando agora aqui de alguns episódios que tu tava falando aqui, que dessa questão mesmo do auto-ódio, né? Porque é umas coisas que eles geram pra gente, tipo agora assim, agora a gente tá no momento que a gente vê muito comediante reforçando esse estereótipo, né? No momento que tu tava falando das moças aí que tu atende, e eu costumo conversar muito com vários amigos que quando eles reproduzem esses comediantes falando, principalmente da mulher negra, né? Eu falo pros caras, vocês têm filha. E as filhas de vocês devem ouvir essas piadas na escola. Você não pode compartilhar isso aí. Vocês estão compartilhando algo que vai ser prejudicial para a filha de vocês. Ou para os filhos de vocês também. Então a gente fica lutando, mandando a informação, conversando certas coisas, mas ainda tem esse outro lado também, que é a comédia, né? Mas estereotipando a mulher negra e ridicularizando, né, também. Eu acho que a gente tem que trazer essa sensibilidade para esses homens também, né? Para esses homens negros. De pensar, pô, cara, tu não é filho de uma mulher negra? Tu não vai ter uma filha negra, mesmo que tu case com branco, tu sabe que teu filho não vai ser branco, né? Pode sair mais claro, mas tem toda essa raiz, então tem que haver essa sensibilização, e o humor é uma coisa muito delicada, né, Dudu? Porque traz isso, mas é só uma piada, mas não é só uma piada. Por quantos anos a gente vai ter que escutar coisas racistas e com essa desculpa de que é humor, de que a gente tem que levar na brincadeira? Eu não sei se tu chegou a ler, mas na introdução...
não é na introdução. Na apresentação do meu trabalho, eu falo sobre por que eu estou falando de racismo nesse trabalho. E eu trago uma situação em que foi a primeira vez que eu me vi numa situação de racismo. E eu era muito nova, eu devia ter uns 4, 5 anos, e eu tenho a lembrança desse episódio, é uma coisa que é surreal, assim, né? Então, assim, foi uma viagem que eu fui com os meus pais. Meu pai trabalhava numa empresa grande naquela época, e eles faziam umas viagens para Gramado, assim, todo mundo ia no mesmo ônibus. Nós estávamos, eu, meu pai e minha mãe, e aí piadas racistas começaram a ser feitas dentro do ônibus. E meu pai era o único homem negro, a minha família era a única família negra. E eu lembro que eles começaram a falar alguma coisa de negão, não me lembro as piadas, seria demais também, Sim. Mas eu lembro que a minha mãe falava assim, não, minha mãe chama meu pai de Pretinho, né? Não, Pretinho, não fala nada, Pretinho, fica quieto, Pretinho. E eu via o meu pai, assim, bufando, sabe? E aí eu fico pensando, até quando a gente vai dizer que isso é humor? Até quando a gente vai dizer que isso é engraçado? Não existe graça quando uma família negra passa uma viagem de horas tensa, né, com piadas. Isso não é piada, isso é perversão, isso é violência, né? E o mais complicado ainda também, eu tava vendo um vídeo hoje também que falando sobre o racismo na infância, e quando a criança não tem a quem recorrer quando é abandonada pelo pai cedo, ou quando o pai ou a mãe já são falecidos, também tem esse lado que é bem complicado, né? E eles não têm para onde recorrer, não tem como se defender e vão durante anos aturar isso aí, né? Exatamente. Tem toda uma problemática e uma discussão na psicologia que hoje está conseguindo ter uma visibilidade, que é a questão de famílias brancas que adotam crianças negras e que não conseguem lidar com as demandas que essa criança impõe para a família. Eu lembro que eu participei de um grupo que a gente justamente tinha como objetivo tentar ajudar os psicólogos que estavam lidando com essas famílias, e que era justamente isso: a criança chegava em casa com uma queixa de que alguém foi racista, a criança chegava em casa com uma queixa de que queria alisar o cabelo, né, de que os meninos não queriam ir para a escola sem boné. Então, assim, essas famílias não sabiam lidar com isso. E para onde que iam essas demandas? O que a gente faria com essas crianças? Essas crianças especificamente tinham uma escuta psicológica. Então elas teriam alguém que iria ter uma escuta sensível, né? Mas agora, e as outras crianças? Por isso que eu sempre trago essa questão da comunidade, a gente olhar para onde a gente vive, onde a gente mora. Se a gente mora numa comunidade, tem uma criança ali que a gente sabe que os pais dela não são presentes, ou ela foi adotada por uma família branca, vamos chamar essa criança para conversar, vamos colocar a vida dela em pauta, vamos tornar ela protagonista da própria vida, né? Mas é muito difícil, sim. E até porque, geralmente, quando tu vê crianças negras sendo adotadas por famílias brancas, essas famílias não têm a consciência mesmo, né, da nossa história, de poder contar, de poder falar da representatividade. Muitas até se tornam colonizadas, né? Exato, esquecem da sua negritude, ou nunca tiveram contato com a sua negritude. Mas essa questão de não, né, de esquecer a negritude não vai isentar ela de sofrer. Sim. Ela não vai ser branca para a sociedade, né, por causa disso. Então o sofrimento vai estar lá, em algum lugar vai estar lá. Então o que seria interessante nesses casos, né, que as famílias brancas adotam as crianças negras e que não conseguem lidar com essa demanda, que procurem um profissional negro de referência, um psicólogo, um psiquiatra, alguém, um terapeuta ocupacional, enfim, alguém negro que vai conseguir fazer uma escuta e potencializar essa vivência. E tem hoje, como vou te dizer assim, grupos de psicólogas que estão trabalhando ativamente, né, nessas questões raciais aí? Sim, tem um grupo que é bem grande, agora até eles fizeram uma página no Instagram, eu tô nesse grupo, que é um grupo de, como é que é o nome? Pode Saúde jogar, Preta RS. Qual o nome? Qual o nome, desculpa? Saúde Preta RS. Instagram. Entra no Instagram e aí tu vai encontrar nutricionista preto, psicólogo preto, psiquiatra preto, e a gente, a iniciativa de uma amiga com outras pessoas, né, a Lisiane Guedes é uma psicóloga negra que é sensacional também, e eles pensaram justamente isso, né, quando a gente vai buscar um profissional, muitas vezes a nossa história é silenciada. Por exemplo, né, vamos pensar num médico negro. Vamos pensar num médico não negro, né? Vamos dizer que eu sou de religião de matriz africana, tenho uma série de alimentos que eu não posso comer, e esse médico que não conhece a minha história vai
me silenciar e vai dizer, não, tu precisa comer isso e ponto. Quando tu vai para um profissional que entende a tua cultura, que não vai silenciar e que vai ser sensível a ela, ele vai ter outras estratégias para conseguir né, fazer esse manejo de forma mais correta. Então, a gente está montando essa linha, né, essa rede de profissionais negros, justamente porque são pessoas que vão ter um olhar mais sensível, que vão conseguir acolher as demandas da comunidade negra. E na questão da violência com essas crianças aí, como é tratada? A violência em função do racismo? Em como função do assim? racismo. Bom, como eu falei, né? Hoje a gente não tem mais como negar que um dos fatores que corta a nossa infância é essa questão da violência presente sempre, né? Os meninos sabem que, principalmente os meninos de comunidade, sabem que eles têm que ter toda uma postura quando vem uma viatura, né? Então, assim, é muito perverso, né? Uma criança de 9 anos ter que ficar com medo da polícia. A gente está agora numa época, né, que, como eu falei, né, numa onda antirracista, que a gente viu, né, que não teve como esconderem, né, como a polícia do Rio de Janeiro esconder a série de atrocidades que tem feito, e aí aquela morte do menino João Pedro impactou o Brasil inteiro. E aí, como é que fica a mente das crianças negras quando elas veem isso? Bah, mas 14 anos podia ser eu, estava brincando em casa. Como é que os primos do João Pedro... É João Pedro, né? Não sei se eu estou falando o nome errado, mas João Pedro. Como é que vai ser construída a identidade dos primos que estavam brincando ali, dos amigos que estavam brincando com ele no mesmo momento? Assim, o que eu estava fazendo de errado para sentir medo? Então, esse é um problema de adulto que as crianças estão vivenciando agora. Então, a gente precisa muito olhar para isso, para construir uma narrativa para o que eu vou falar para o meu filho quando ele falar para mim que ele tem medo da polícia, né? E, ao mesmo tempo, como é que eu vou falar para ele que ele não pode ter medo da polícia? Então, a gente tem um problema que vai muito além da psique. A gente tem esse problema estrutural, como a gente falava no início, e que é, sim, muito difícil trabalhar com essas crianças. Mas aí a gente tem que fortalecer eles nesse sentido, né? De que, bom, aqui a gente é comunidade, aqui a gente se entende, mas lá fora existe uma realidade, né, que não é tua culpa, tu não deve ser responsabilizado por ela, mas que nós precisamos ter cuidados. Num mundo ideal, Dudu, eu te diria que, olha, a gente não tem que falar sobre isso com as crianças, né? Isso é um problema de adulto, mas a gente sabe que não é. A gente vive numa realidade que corta, que acaba com infâncias, e a gente precisa deixar as nossas crianças preparadas para isso, mas sabendo que elas não são responsáveis por isso que está acontecendo. E é complicado, né? Eu não sou pai ainda, mas eu fico pensando assim, pô, imagina quando eu for pai, eu vou ter que chegar no meu filho com 5, 6 anos, já começar a ensinar para ele as coisas da rua e como ele tem que se comportar, sendo que ele é uma criança. Exatamente, por isso que eu afirmo que corta a infância. Porque é isso, quando tu tem que ter uma conversa dessas com uma criança, tu tá tirando um pedaço da infância dela, né? Tu tá trazendo para ela um problema de adultos que ela vai ter que passar. E isso é muito perverso. É aí que entra, né, volta, que eu retorno a falar de novo, a questão de que eu acredito que um dia vai começar a mudar o pensamento das escolas em relação a isso, né? Porque do jeito que tá, a gente tem que continuar batendo nessa tecla de chamar professores, chamar diretores para conversar sobre isso e a gente, aos pouquinhos, ir entrando nas escolas e levar isso aí, né? Levar esses assuntos, sim, levar essas pautas. Se o professor não conhece, como muitos não tem preparação, nem sabe como funciona a Lei 10.639, então que dê o espaço então, para a gente chegar lá e falar, né? E dar o recado, instruir, conversar com eles da melhor maneira possível, né? Exatamente. Eu trabalhei algum tempo na coordenação estadual de HIV/AIDS, depois que eu me formei, e aí qual era a minha tentativa, né? Porque, bom, quando eu entrei na faculdade, eu sempre tinha uma ideia, assim, que era, eu moro na Vila Jardim, né? Os meus amigos, infelizmente, não estão tendo essa oportunidade de estar estudando e ter uma profissão. O que eu vou fazer? Eu quero retornar, eu quero pegar esses filhos dos meus amigos e mostrar para eles que eles podem ser mais, que eles podem conseguir ser o que eles quiserem, se eles quiserem realmente cumprir o estereótipo, ótimo, mas tem que ser uma escolha, não pode ser uma limitação, não pode ser, né, uma condição que a sociedade impõe. Então, assim, quando eu me peguei assim, sou psicóloga, estou trabalhando, tá, mas o que eu estou fazendo para a comunidade? Que era essa a minha ideia, fazer alguma coisa e voltar para a comunidade.
Então, o que eu pensei, assim, né? Eu cheguei nas escolas aqui da Vila e perguntei se eu podia, como eu estava trabalhando com a HIV/AIDS na época, chegar nas escolas e falar sobre isso. Por que eu quis falar sobre isso? Não é só... Claro que é um tema muito relevante. A gente tem que estar sempre instruindo a gurizada, ainda mais no nosso estado, né? Que tem altos índices de HIV, sífilis, enfim. Mas a minha ideia maior era chegar naquelas escolas e dizer, eu sou daqui e eu sou psicóloga. Porque eu sei que isso faz a diferença para muita criança, né? Tu vê do outro lado, né? Ela tá lá no lugar da professora e ela estudou aqui e ela é preta e ela mora na vila. E, tipo, muitas das crianças, quando eu chegava na escola, me conheciam. E aí era aquela coisa de, né? Eu estou aqui e tal. Então, assim, mostrar para eles que a gente pode estar ocupando outros lugares. Isso faz muita diferença também, né? Então, ter pessoas que entendem a vivência, a realidade em que eles vivem, para falar enquanto professores, né? Enquanto aquele que está passando o ensino para eles também. Carol, te agradecer por ter aceitado. Já estamos estourando aqui. Muito obrigado em nome da Rádio Reação e da equipe Papo Freco RS. Te agradecer por ter participado do programa de hoje. Quer deixar o teu contato, tuas redes, para o pessoal poder te acompanhar aí? Claro, então assim, no Face eu tô como Caroline Damasio, vocês podem me chamar lá, a gente pode trocar ideia, a gente pode conversar. No Instagram é a Damasio Carol, também podem me seguir, podem me chamar no direct, eu respondo todo mundo, tá? E vamos trocar essa ideia, se vocês quiserem qualquer dica, vamos se fortalecer, porque é isso, né? Eu não peguei um canudo para mim, eu peguei um canudo para a comunidade negra, para a população negra, então vamos nos fortalecer. Isso aí. Muito obrigado mesmo por ter participado. Vamos marcar outra hora pra gente continuar essa resenha aí. Agora eu vou começar. Sim, passou muito rápido. Sim, passou rápido. Eu vou começar os bate-papos no Instagram também. Então a gente pode uma hora marcar e dar essa continuidade lá. Valeu mesmo, certo, muito obrigado por ter participado aí do Papo Freco RS. E agradeço depois vai subir pro YouTube depois, pelo canal da Rádio Reação e pelo Papo Freco também. Se tu autorizar, a gente vai subir esse programa lá. Para dar continuidade para o pessoal poder assistir aí, tá bom? Autorizado. Muito obrigada pelo convite, Dudu. Eu que agradeço. Sucesso. Pessoal, a Carol Damasio esteve aqui com nós fazendo essa entrevista bacana aqui. E Papo Freco RS vai ficando por aqui. Agradecer a todos aí que compartilharam, que mandaram recado. E que continue compartilhando aí, fortalecendo cada vez mais o Papo Freco RS e a Rádio Reação aqui. Desde já, um forte abraço para todo mundo aí e até semana que vem. Valeu, gente! Sabe, tudo pode acontecer. Um dia, sei que a gente vai se ver. Pra matar de uma vez essa minha vontade de fazer amor como se fosse a primeira vez.